em suas mãos, e antes mesmo que nós abramos a nossa boca para falar alguma coisa, o Senhor já sabe e conhece os nossos corações. Pai, eu quero, em nome de Jesus, te pedir perdão, se porventura alguns de nós aqui tivemos ações, atitude, palavras, pensamentos contrário à tua palavra, contrário ao teu projeto para as nossas vidas, quem sabe até sabotando aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, eu tenho certeza que Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós e levou todos os nossos erros, pecados, culpas. E se nós podemos estar na Tua presença hoje é por causa desse sangue poderoso que é o sangue de Jesus. Não é por conta da nossa habilidade, não é por conta da nossa capacidade, mas é por conta da Sua graça e misericórdia. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, de uma forma que possamos sair daqui melhores do que entramos, Pai. Porque eu tenho certeza que isso é o que a sua palavra faz. Ela nos muda, nos transforma, nos renova e nos fortalece, Pai. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Eu queria nessa noite aqui conversar um pouquinho com vocês e falar sobre princípios que governam a nossa vida. Diga assim: princípios que governam a vida. Amém? Eu queria conversar um pouquinho, então nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus, nós vamos pensar em algumas coisas, né? E eu queria abrir esse momento de reflexão, dizendo para todos nós aqui que a palavra de Deus, ela não é apenas um livro com histórias emocionantes. Ela não é apenas um livro, né, que traz alguns mandamentos rigorosos, pesados, né, para um povo como nós. Não. A palavra de Deus, ela revela princípios poderosos que podem mudar a história de uma pessoa. Quantos creem nisso? Nós vivemos debaixo de alguns princípios naturais. Conversava isso aqui um pouquinho antes de começar o culto com o pastor Edilson, né? Existem as leis naturais, coisas que nós podemos fazer o que for, mas essas leis naturais, elas não mudam, né? Elas continuam a mesma para todos, independente de você ser homem, mulher, alto, baixo, rico, pobre, não importa. São leis que te alcançam, leis naturais. Vou dar um exemplo aqui, mas só para você entender do que eu estou falando. Lei da gravidade, né? Alguém já falou da lei da gravidade? Sim ou não? Sim? Né? Basta você cair de uma escada alta que você vai saber o que é uma lei da gravidade, né? Então, uma lei que vai alcançar todo mundo, né? Quando eu estava pensando e meditando nessa lei, Luizão, eu falei assim, que até nós, né, pobres mortais, né, essa lei da gravidade nos alcança. E sabe quando ela nos alcança? Quando a idade vai chegando, né? À medida que nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai envelhecendo. Já reparou nisso, né? Aí começa a cair cabelo, né? Começa a cair dente, a cair a pele, fica meio murchinha assim, as pálpebras, né? Fica meio caído, tudo vai caindo. Vamos parar por aqui, né? Tudo vai caindo, né? A gravidade um dia vai alcançar todos nós. É a lei da gravidade, né? Existem outras leis, como a lei da ação e da reação. Tudo que você faz, toda ação que você toma, automaticamente uma reação acontece. É uma lei também. Existe uma outra lei que é a lei da conservação da massa, né? Os químicos falam que toda matéria, ela não se destrói, não se desfaz, ela se transforma em outra coisa, né? Então, quando você queima uma madeira, né, você percebe lá que a madeira vai surgindo aquela fumaça, né? Então sai do estado sólido e vai para o estado gasoso, né? São leis naturais. Assim como as leis naturais existem e são reais, existem também as leis espirituais. O problema, amados, é que nós, muitas das vezes, a gente dá muito valor para a lei natural, porque é aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas a lei espiritual, ela é tão real quanto a lei natural. São leis que também, elas permeiam o mundo espiritual. São princípios, valores, que por mais que eu e você, nós não demos um determinado valor, eles existem e precisam ser apreciados. E nós vamos falar um pouquinho sobre estes princípios que governam a nossa vida. Quem entende de leis sabe, né, que
quando a gente tem o conhecimento dessa lei, você precisa respeitar essa lei, porque se você não respeitar essa lei, você vai, né, como eu brinquei agora há pouco aqui sobre a lei da gravidade, é uma lei que existe, né, e eu não posso brincar com ela. Se eu subir no lugar alto, né, e pisar no nada, eu estou ali, né, correndo o risco de sofrer um acidente. Então eu preciso respeitar essa lei, para que eu não venha a incorrer em alguma coisa que possa me prejudicar. Assim também é a lei espiritual. Eu preciso prestar atenção nas leis espirituais, para que algo ruim não possa acontecer a mim, né? Então eu preciso também tomar cuidado. Quem despreza esses princípios, né, essas leis espirituais, estão se enganando, porque eu posso desprezar, eu posso não dar nenhum valor, mas isso não anula a lei, ela continua sendo uma lei. Então eu e você, nós precisamos meditar. Então eu queria aqui passear, né, em algumas leis que você já conhece, quem sabe todas que eu vou citar aqui, mas quem sabe você vai lembrar ou relembrar e guardar no seu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 7, queria falar sobre essa lei, né, um princípio. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma das leis mais conhecidas da Bíblia, a lei da semeadura. A lei que tanto nós aqui falamos, os pregadores, sempre estão comentando sobre essa lei da semeadura. E é uma lei que é tão real quanto qualquer outra lei natural. Esta é uma lei espiritual que alcança toda a humanidade. Não importa se eu sou crente, não sou crente, se eu tenho religião, não tenho religião, se eu tenho convicções ou não tenho. É uma lei que vai acompanhar todo o ser humano. Tudo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Eu posso até, né, pensar, eu posso até escolher o que eu vou plantar, mas eu não posso escolher, né, o que eu vou colher, porque o que eu plantar é o que eu vou colher. Não adianta eu pensar numa fruta, né, e quem sabe colocando uma semente de uma outra fruta, não tem como. Se eu planto uma fruta, é exatamente aquela fruta que vai dar. Então muitas das vezes nós estamos plantando coisas, né, que nem estamos dando conta, não estamos nos importando, e às vezes a gente não está preocupado, mas algo vai acontecer. A lei da semeadura vai voltar, porque aquilo que eu estou plantando é o que eu vou colher. Hoje nós vivemos numa sociedade que não se importa muito em semear, semeia qualquer coisa, não se importa muito com a semente que está lançando na terra. O problema, amados, é que a semeadura um dia vai chegar. E nós muitas das vezes, né, somos resultado disso. O que nós fizemos lá atrás, né, nos fez quem somos hoje. As nossas escolhas do passado, né, nos levou até aqui. Então quem sabe você fez escolhas não muito boas, você plantou coisas não muito legais, mas em nome de Jesus agora você entende isso, e a partir de hoje você vai começar a plantar coisa boa, para poder colher coisa boa também. Em nome de Jesus a história mudou, porque quem sabe um dia eu fiz as minhas escolhas erradas, eu tomei um caminho torto, eu pensei algo errado, mas agora eu tenho Jesus na minha vida, então eu vou semear coisas para abençoar, porque eu quero ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aqui em nome de Jesus? Então vamos prestar atenção naquilo que nós estamos semeando. E o que eu posso semear, pastor Moacir, neste mundo espiritual? Mas tem tantas coisas aqui, eu só coloquei alguns exemplos, palavras, atitudes, decisões, comportamentos. Tudo isso são sementes que nós lançamos. As palavras que nós lançamos são sementes. Tem muitas pessoas, né, que quem sabe tinham um amigo ali, uma amizade, mas por conta de uma briga no trabalho, ou uma briga assim pessoal, né, falou algo muito pesado, né, quem sabe até de baixo calão, xingou a pessoa, e aquela palavra foi como flecha no coração da pessoa, e deixou a pessoa entristecida. E aí aquela amizade de anos acabou em questão de minutos. Por isso que é importante eu e você prestarmos atenção nas nossas palavras. Pastor Haddad pregou sobre isso esses dias aqui. As minhas atitudes, as minhas decisões, o meu comportamento, tudo isso são sementes que eu planto. Então em nome de Jesus, se você tem ciência disso, se eu tenho ciência, então vou começar a plantar coisas boas.
Um exemplo disso, olha aqui a história de Jacó, que você conhece muito bem, né? Ele enganou o seu pai Isaac para tomar a bênção. E o que aconteceu depois, né? Anos depois, ele foi enganado por Labão, que trocou Raquel por Lia no seu casamento. Aquele que um dia enganou, também foi enganado. Às vezes a gente, amados, toma algumas ações erradas e a gente acha que está enganando alguém, muito pelo contrário, mas nós estamos enganando a nós mesmos. E principalmente porque Deus, amado, como nós lemos lá em Gálatas no 6:7, não se pode escarnecer e não pode enganar a Deus. Não tem como. Jacó, ele colheu exatamente aquilo que ele havia plantado. Então, isso nos mostra, amado, que a Bíblia é verdade quando diz que ninguém escapa da colheita. Ninguém, todos nós. Quer ver um outro princípio? Mateus capítulo 12, versículo 25. Hoje não é uma mensagem expositiva, mas, né, ela é mais livre, mas eu quero que você preste atenção naquilo que nós estamos falando, que é algo muito sério que pode mudar a nossa história. Mateus capítulo 12, versículo 25, é uma das leis principais, um dos princípios, sabe, que tem um valor tremendo na palavra de Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso é um outro princípio. Reino dividido não subsiste. Visão com outra visão da divisão. O reino dividido, ele não prospera. Uma casa dividida não prospera. Imagina você, o marido pensando para a direita e a esposa pensando para a esquerda. O marido quer ir para a direita e a mulher quer ir para a esquerda, né? Os filhos ficam assim, que nem barata tonta, né? Não sabe para onde segue. Fica dividido. Porque o marido está de um lado, a mulher está do outro. E amados, às vezes, se os dois colocarem como o mesmo objetivo, os dois vão alcançar de forma mais rápida, mais fácil. Porque a Bíblia fala que onde há concordância, há bênção. Mas muitas das vezes a gente está dividido, né? Não digo só na nossa casa, dividido, quem sabe, até dentro da igreja, dividido no nosso trabalho, dividido com os nossos amigos. Estamos divididos. Dividido não prospera, não subsiste. Quem disse essas palavras não foi nem um profeta, nem um apóstolo, foi o próprio Jesus Cristo. Uma casa dividida não subsiste. Imagine você, né, uma pessoa que tem negócios, uma empresa, e tem um sócio ali, né, mas de repente ele não se dá bem com o sócio, não trabalha bem, os dois estão caminhando em direções opostas. Existe a possibilidade desse negócio dar certo, meus amados? Sim ou não? Não. Este é um outro princípio. E tem uma ilustração bíblica com relação a isso, né? Depois que acabou o reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu, né? Para quem estuda teologia aqui conhece a história, né? De um lado ficou Roboão, do outro lado ficou Jeroboão. E o resultado qual que foi? O reino que era forte se tornou fraco, porque dividiu as forças. A Bíblia fala que é melhor dois, né, estarem juntos, porque quando um tropeçar, o outro vai, levanta e ajuda. Mas dividido, amados, nós ficamos vulneráveis, sujeitos. Por isso que é importante nós observarmos isso. A divisão sempre vai enfraquecer aquilo que Deus quer forte. Tem algo que Deus estabelece forte, poderoso, mas se há divisão, ali então há fraqueza. Ali há uma oportunidade para o inimigo vir fazer uma bagunça. Um exemplo disso básico, né? Casamento. Casamento, quando a Bíblia fala que é aquilo que Deus instituiu e que o que Deus uniu não separe o homem, aquela coisa toda, e estão caminhando junto. Mas quando existe ali, sabe, as divisões, as brigas e a falta de entendimento, logo vem o rompimento, divisão, e aí afeta filhos, e aí o diabo fica aplaudindo, porque ele sabe que a família é um projeto de Deus. E quando ele então, né, finaliza, termina com o projeto, é como se ele tivesse tido uma vitória. Mas em nome de Jesus nós temos famílias abençoadas aqui nessa noite, amém? Famílias que entendem esse princípio, o valor de uma família, o valor de estar junto, o valor de estar ali temendo ao Senhor.
Princípios poderosos. Tem outro princípio aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Aqui está falando sobre honra, que é uma das coisas que Deus preza. Na própria palavra de Deus, né, tem lá quando Deus entregou para Moisés os seus mandamentos, ele fala primeiro de honrar a Deus acima de todas as coisas, depois honrar pai e mãe. A honra tem muito valor para Deus, mas infelizmente, amados, nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas não estão nem aí para a honra. Ontem nós estivemos lá na Câmara Municipal, aqui de vereadores, e teve uma homenagem ali para o Bispo Leonardo, da comunidade Amor e Fé, né? Ele é uma bênção. O Bispo Leonardo, ele sempre está conosco nas caminhadas aí, Marcha para Jesus, Dia da Bíblia, né? Presidente do COPEM, ele foi honrado ali, foi muito bonito ver, né? O seu filho honrando, as pessoas falando sobre ele, né? E esse tipo de honra, mas é maravilhoso, é importante isso. Deus se agrada disso. Mas às vezes nós estamos muito mais preocupados em ser honrados do que em honrar. A nossa preocupação não deve ser de ser honrado, porque uma vez que você quiser ser honrado, aí já terminou o motivo de você ser honrado. A honra tem que vir para você, e aí quando chega para você, mas você já transfere para Deus, a Deus todo louvor, toda honra e toda glória, é Ele. Se eu conseguir alguma coisa, se eu tenho alguma conquista, é porque Ele me deu essa capacidade. Se eu conseguir me formar numa faculdade, Ele me deu ar nos pulmões, Ele me deu inteligência. Se eu conseguir constituir uma família, é porque Ele me deu sabedoria, Ele me deu temor. Se eu estou num trabalho e foi promovido, é porque Ele me abençoou. Tudo é Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele merece a honra, Ele merece a glória. Davi, ele teve duas oportunidades de matar Saul, duas, muito claras, evidentes ali, mas ele falou que não vou estender a mão, a espada no ungido do Senhor. Davi, ele tinha todos os motivos, até gente que apoiava ele, vai lá Moacir, vai lá Davi, passa a espada nele. As pessoas até cantavam, né? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, ele tinha torcida organizada. Só com camiseta lá, né? Avante sem parar, Davi, vai lá. Mas não, ele não se levou por isso, não se deixou levar por essas coisas. Ele se manteve na sua posição, sabendo que Saul era uma autoridade constituída por Deus. Ali ele foi ungido e foi consagrado. Se ele abriu mão disso é outra história, mas ele resolveu não fazer isso. Isso é uma honra também. Quando nós oramos por autoridades, quando nós oramos pelos políticos, quando nós oramos, né, por alguém que está acima de nós, no nível hierárquico, você está também fazendo o que a Bíblia diz. Antes de tudo, orai por todos os homens e pelas autoridades. Honra. Princípio poderoso também. Lucas capítulo 16, versículo 10. Tem muitos princípios da Bíblia aqui, mas eu estou passando meio que correndo para a gente poder orar no final, tá bom? Lucas 16, 10. Esse aqui, princípio poderoso também. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no... Vou ler de novo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no... Quem é injusto no mínimo, também é injusto no... Esse é um outro princípio. Princípio de fidelidade. Princípio de fidelidade no pouco. Eu fico imaginando, mas nós, muitas das vezes, nós queremos que Deus ele abra as portas, que Deus faça algo sobrenatural nas nossas vidas, que Ele mude a nossa história, mas será que o pouco que Ele tem entregue nas nossas mãos, nós estamos honrando a Ele? Será que sabe aquele pouquinho que você recebeu do Senhor, você está sendo fiel a Ele? De repente você tem uma visão ministerial. Um dia eu quero,
pregar que nem o pastor Márcio, eu quero, sei lá, pregar que nem o pastor Edilson, pastora Sandra, né? Mas e o pouquinho que você tem hoje? O que você está fazendo com ele? Você está dividindo o pão que está dentro de você? Você está compartilhando isso que você tem? Às vezes, amados, nós precisamos pensar naquilo que nós estamos fazendo hoje, porque à medida que eu sou fiel nas pequenas coisas que Deus me coloca, pode ter certeza, Deus vai te preparar para coisas maiores. Por quê? Porque eu estou sendo fiel. Eu esses dias eu estava, né, lendo e vendo algumas coisas a respeito de liderança, né? E o que se mais falou nesse documentário que eu vi, nessa palavra, é que o líder que não sabe ser liderado, ele também não sabe liderar. Se ele não reconhece a autoridade, né, que está sobre ele, ele também não pode ser uma autoridade. Você lembra lá de que quando aquele centurião lá, aquele chefe dos exércitos lá, encontrou com Jesus Cristo e pediu para que Jesus curasse o seu servo, o seu conservo? Jesus falou assim: vamos lá que eu vou impor as mãos, vou expulsar aquele capeta lá. Ele falou: não, Jesus, não sou digno que o Senhor entre na minha casa não, mas fala só uma palavra, eu sei que ele será curado. Porque eu entendo, eu sou chefe de pessoas, entendo a autoridade que eu tenho, e eu sei a autoridade que está sobre ti, então só com uma palavra eu sei que o Senhor pode curar também. Amados, um princípio poderoso. E Jesus, ele ficou impressionado com a fé desse homem. Será que nós temos impressionado Deus com a nossa fé? Precisamos ser fiel no pouco. Deus observa como nós lidamos com as nossas pequenas responsabilidades, com nossas pequenas oportunidades, com nossas pequenas tarefas. Não subestime uma pequena tarefa. Não subestime uma pequena responsabilidade. Quem sabe é exatamente aquilo que Deus está usando para você provar que você está pronto para coisas maiores. Mas se eu não for fiel no pouco, como é que Deus vai me colocar no muito? Eu lembro que quando eu estava gerindo algumas pessoas lá na empresa que eu trabalhava, né? O que mais a gente ouvia assim, e eu lembro que era a petição de promoção, Henrique. Não sei se lá funciona assim também, né? Promoção, aumento de salário, né? Não dá para dar um acréscimo aí, né? No salário, né? Só que às vezes as pessoas, elas pediam isso e não faziam nada de diferente. Elas tinham as suas rotinas como qualquer outro. Tinham seus atestados como qualquer outro. Chegava atrasado como qualquer outro. E ainda pedia, pastor, né? Não tem como reconhecer não, né? E aí eu lembro de uma pessoa que um dia chegou para mim, uma pessoa que não estava muito motivada assim, né? E ela falou assim para mim: Moacir, eu acho que se você aí lutasse por um aumento no meu salário, eu acho que eu ia me sentir mais incentivado a fazer as coisas. Aí eu falei assim para ele: olha, existe uma diferença entre incentivo e motivação. Uma pessoa que tem motivação, ela faz o melhor que ela pode em qualquer momento. E o incentivo, ele vai funcionar para uma pessoa que tem motivação. Mas se uma pessoa não tem motivação, não tem incentivo que motive essa pessoa. Então, se você quer algo, seja uma pessoa motivada. E aí, ele olhou para mim: tá bom. Mas às vezes a gente é assim, mas a gente quer que Deus, ele, sabe, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha história, Deus traz a cura, Deus transforma. E aí Deus fica olhando e esperando: mas o que você está fazendo diferente? Tem o Zaqueu que subiu lá no pé de pau, lá na árvore. Tem a mulher lá que entrou debaixo da mesa e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Teve um que se lançou, né, em Jesus. Tem outro que tocou as vestes. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ali no nosso comodismo, no nosso bem-estar? Se você olhar a palavra de Deus, as pessoas que alcançaram o milagre diante de Jesus foram pessoas que romperam com padrões, foram pessoas que saíram da sua zona de conforto, fizeram algo diferente, mudaram a sua história.
Deus já liberou para nós toda a sorte de bênçãos, já que a palavra de Deus diz, já está sobre nós toda a sorte de bênção. Vamos tomar posse, é nosso em nome de Jesus. Eu vou caminhar, eu vou continuar, Deus é comigo, aleluia. Quem cuida bem do pequeno recebe o grande. Então, amados, a vida é governada por vários princípios. Quem planta boas sementes, quem preserva a unidade, quem vive e honra, quem é fiel nas pequenas coisas, tudo isso é importante, princípios da palavra, que eu e você precisamos praticar todos os dias. Quando, antes de começar o culto, eu e o pastor Edilson conversávamos um pouco ali, e nós falávamos sobre essa questão. Às vezes a pessoa, ela se alimenta, ela se enche da palavra de Deus, e ela acha que aquele alimento vai servir para ela para o mês todo. O que você está recebendo hoje serve para hoje. Amanhã você vai buscar mais em nome de Jesus, para ficar mais forte. Depois de amanhã você vai buscar de novo. Mas é alimento diário, é pão diário. Tem muita gente que só vem ali, sabe, só pegar aquele lanchão, acha que vai se dar bem, mas aí depois você só pega esse lanchão. Se você não busca mais nada, você vai ficar com fome de novo. E às vezes para a gente parece uma rotina, né? Parece uma rotina vir para a igreja, para o culto de sexta. Parece uma rotina vir para o culto de quarta, culto de domingo. Mas se você parar para pensar com carinho, você não lembra o que você comeu na terça-feira passada. Você não lembra o que você comeu lá na quarta-feira retrasada. Mas com certeza você comeu alguma coisa. E este alimento, ele te faz ficar de pé. Este alimento que você não lembra agora, né? Quem sabe você está tentando pensar aí, mas se não for uma data importante, uma data que marcou, algo que você fez diferente, você não vai lembrar. Mas você certamente se alimentou. E esse alimento diário que você está comendo, você está bebendo, isso tem mantido você de pé. Todas as vezes que você vem na casa de Deus, buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, todas as vezes que você lê a palavra, todas as vezes que você jejua, que você ora, que você busca a presença de Deus, você está se alimentando da presença do Altíssimo, e isso está te mantendo de pé. Mas aí, amados, isso pode nos trazer um questionamento. Por que existem tantos fracos e doentes na igreja? Será que estão se alimentando adequadamente? Será que estão tendo ali uma alimentação balanceada? Ou está só comendo um lanchinho de vez em quando? Só um suquinho de vez em quando? Tem hora que eu e você precisamos nos aprofundar e aproveitar de coisas sobrenaturais, poderosas, alimentos sólidos, para a gente fortalecer a nossa fé. Então, amados, essa é uma noite de nós pensarmos nestes princípios. Será que nós estamos seguindo eles? Será que nós temos, pensado com carinho em tudo aquilo que plantamos? Será que nós temos a consciência de que nós vamos colher o que nós estamos plantando? Será que nós estamos levando isso a sério? Precisamos entender isso. Será que nós estamos ali dentro da nossa casa, dentro da igreja, no nosso trabalho? Será que nós estamos sendo tendo comunhão, ou será que nós estamos dividindo? Tem pastores que gostam de pregar e falar sobre isso, que o reino de Deus não tem nem divisão, nem subtração, é soma e multiplicação. Você precisa somar, você tem que multiplicar. Sabe quando você pega algo que está dentro de você e você compartilha com alguém, você não está dividindo, você está multiplicando aquilo que Deus te deu. Pode ser pouco para alguns, mas pode ter certeza, Deus vai usar esse pouquinho aí para abençoar alguém. Será que eu tenho somado? Será que eu tenho honrado? Amados, que terrível, né? Nós estamos num tempo que os homens não estão se honrando, não estão honrando as pessoas, não estão honrando os mais velhos, não estão honrando as autoridades, não estão honrando os seus corpos, não estão honrando Deus. A honra está longe, está indo para ladeira abaixo, né? E é um princípio tão poderoso que eu e você precisamos observar: honra e fidelidade.
fidelidade. Tem um versículo que eu gosto que fala que Deus, ele fez uma promessa para o seu povo, dizendo que vos darei pastores conforme o meu coração, os quais apacentarão com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3,15, Poli, dá uma olhadinha aí. Jeremias 3,15. É isso aí. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Olha, isso revela o coração de Deus. Pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, com conhecimento e inteligência. Conhecimento sem inteligência é coração cheio, ego cheio, inflado, soberba. Mas conhecimento com inteligência é sabedoria, é abençoado. A Bíblia já nos adverte que sem o conhecimento nós perecemos. O povo perece por falta de conhecimento. É importante eu e você buscarmos conhecimento, sim, sem dúvida, mas precisamos pedir ao Espírito Santo como usar esse conhecimento. Porque, amados, se nós apenas nos inflarmos de conhecimento, eu não sei se você vai se tornar uma pessoa, desculpa a palavra, mas você vai ser um chato. Eu não sei se já teve a oportunidade de conversar com alguém que tudo que você fala ele já fez. Já conversou com alguém assim? Tudo que você faz ele já fez. Tudo que você comenta, para onde você foi, ele também eu já fui lá também, não era muito legal não, meio chato lá, já fui lá também e tal. Tudo que você comprou, eu comprei também, não presta não, compra outro, rapaz. E tudo que a pessoa se torna uma pessoa chata. Porque tudo que até as coisas ruins, você fala que está doente, eu estava pior, eu estava mais doente que você. Até coisa ruim, a pessoa quer, se sobressair. Porque o conhecimento, amados, só ele em si nos torna pessoas chatas, vãs, egoístas, soberbas. Mas se usarmos o conhecimento com inteligência, aleluia, e o Espírito Santo ele nos concede inteligência, ele nos dá inteligência para aplicarmos o conhecimento, sabe, de forma para ajudar as pessoas. Ao invés de você se autopromover, você vai ajudar o seu irmão a crescer, você vai ajudar o seu irmão a vencer as lutas e as batalhas que ele está passando. Você vai ajudar ele porque você tem o Espírito Santo de Deus, ele te dá sabedoria para falar, para dirigir, para poder aconselhar. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Mas não vamos deixar de buscar o conhecimento, não. Nós vamos continuar buscando conhecimento, mas vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para não nos tornarmos uma pessoa soberba, uma pessoa chata. Lá no congresso do diaconato, o professor Nelson trouxe uma palavra muito poderosa para o diaconato, falando sobre humor, que o diácono tem que ter humor, porque é terrível estar do lado de uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa mal-humorada, ninguém quer estar de perto não, amados. Mas uma pessoa bem-humorada, você pode ver uma pessoa que está sempre cheia de pessoas do seu lado. Quer ver um exemplo? Minha sogra. Minha sogra é tão bem-humorada que aonde ela vai, as pessoas conhecem ela. Ela nem conhece todo mundo, mas todo mundo conhece ela. Humor. E vou falar uma coisa para você. Acorda assim, tá? Acorda desse jeito. Até a noite é esse bom humor todo. Mas é fruto do Espírito Santo. Quem sabe às vezes, a gente precisa olhar para nós mesmos. E a Bíblia fala, mas que, a alegria formoseia o rosto. Mas tem gente que vive carrancuda, sabe? Em nome de Jesus, aí que o humor do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E ele falava de humor. Tem que ter um bom humor. Tem que ter habilidade. Mas tem que ter humildade também. Humildade. Eu queria fazer uma declaração com você. Uma declaração muito simples. Mas depois dessa declaração nós vamos orar. Porque nós precisamos, tem coisa na nossa vida que quem muda em nós é o Espírito Santo de Deus. É difícil você conversar com alguém que está com a sua mente cauterizada.
com os seus olhos tampados. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz sobre eles. Você conversar com alguém que já está com a sua mente cauterizada, que está sob encantamento, é difícil. É como jogar pérolas aos porcos. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando você conversa com alguém que está no erro, na falha, no pecado, e não quer reconhecer isso, parece que o que você fala está dando munição para a pessoa te odiar, te detestar e nem querer você perto dela. Mas você, como um bom cristão, você faz a sua parte. Você tem que falar. E muitas das vezes nós não somos queridos e amados por isso. Mas tem coisas que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Não somos nós, não é a nossa oratória, a nossa forma de falar, sabe, o nosso carinho, não, é o Espírito Santo de Deus. Então tem coisas que você vai precisar, sabe, da ajuda do Espírito Santo, porque tem fortalezas que só Ele vai conseguir romper. E amados, em nome de Jesus, se você conhece pessoas dentro da sua casa, que está nessa condição, que você tem falado da palavra do Senhor, que você tem ministrado, mas parece que entra aqui e sai por aqui, em nome de Jesus, o Espírito Santo é capaz de quebrar aquela pessoa todinha, porque, amados, muitas das vezes nós achamos, né, que é como aquele ditado que diz, né, o pau que nasce torto, morre torto, mas o Senhor, aleluia, Ele é o bom carpinteiro, Ele sabe pegar uma madeira, e sabe trabalhar a madeira, Ele sabe lapidar, Ele sabe podar, Ele sabe fazer todas as coisas. Quem sabe muitos de nós aqui é como um pau torto, mas hoje, conhecendo a verdade, aleluia, fomos restaurados, renovados. Se aconteceu conosco assim, pode acontecer com outros também, em nome de Jesus. Mas eu e você, nós precisamos contar com o Espírito Santo. E às vezes, amados, não deixa, em nome de Jesus, é uma coisa muito, muito sutil e rápida, viu? Se nós não vigiarmos, uma palavra que a gente solta, pode desfazer algumas coisas. Portanto, se você não sabe, né, como falar, às vezes é melhor você se calar. Porque a sua palavra, se ela for falada de forma abrupta, sem sabedoria, você pode machucar pessoas, e aquilo que era uma ferida pode se tornar uma mágoa e piora mais ainda. E aí, para consertar, mas só Jesus na causa. Portanto, que eu e você possamos pedir ao Espírito Santo ajuda para poder nós falarmos e abordarmos todas as pessoas. Eu queria então pedir para você se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma declaração aqui, e eu vou falar e logo depois vocês vão repetir, tá? E aí, depois que nós fazemos essa declaração, nós vamos orar para que o Senhor, Ele venha ter espaço, ganhar espaço em nós. À medida que nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus entrar, sabe, Ele tomar conta, é mais dele e menos de mim, é mais dele e menos de mim, e aí sim eu começo a viver a vontade de Deus. Portanto, eu queria que neste momento você colocasse a mão no seu coração. Você que está em casa também, você pode colocar a mão no seu coração, e eu vou falar, e assim que eu falar, você logo em seguida você repete essa declaração. Fale alto, em bom tom, para você ouvir o que você está falando. Amém? Diga assim: eu declaro que Deus está alinhando a minha vida com os seus princípios, e que toda semente plantada em fidelidade produzirá colheita abundante. Que toda divisão seja quebrada e que a unidade prevaleça. Que o espírito de honra seja restaurado na minha vida, na minha casa, na minha família. Que eu seja fiel no pouco, para que Deus me coloque sobre coisas maiores, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus.
Uma declaração muito simples, mas uma declaração querendo de que realmente eu e você estejamos alinhados com os princípios de Deus. E amados, nós precisamos nos alinhar com os princípios de Deus. Se nós vamos sofrer tantas coisas, amados, nós vamos passar por coisas terríveis. Você está acompanhando as notícias aí, você está vendo que as coisas não estão aí ficando fáceis, os desafios estão aumentando e vai aumentar mais ainda. Mas o importante não é o que está acontecendo aí fora, o importante é o que está acontecendo aqui dentro, porque se aqui dentro eu tenho paz, eu sei que Deus está me guardando, Deus está guardando a minha família, Deus está cuidando tudo que me pertence. Quantos creem nisso? Diga amém. Então nós vamos orar, e eu queria convidar, se você quer se alinhar, o pessoal do louvor pode vir para cá, se você quer se alinhar com os propósitos e com os princípios que nós falamos agora há pouco aqui, e aí você entende que teve algumas coisas ali, que você sabe, acho que eu poderia melhorar esse princípio de honra, eu poderia melhorar esse princípio de fidelidade, eu poderia melhorar esse princípio aqui de reino, não estar dividido. Se você começou a pensar em alguma coisa desses princípios e você quer uma oração, eu queria convidar você para vir aqui na frente. Os pastores vão impor as mãos, vão ungir, vão te abençoar, mas para que a sua história venha mudar, para que venha ter efeitos e a sua vida venha ser transformada pelos princípios de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa aí, você quer vir para cá receber oração, vem em nome de Jesus. Nós vamos orar já, não perca tempo não, vem para cá em nome de Jesus. Nós vamos orar para que nossos princípios estejam alinhados com os princípios de Deus. Talvez você fale assim: não, pastor Moacir, eu estou fazendo tudo conforme a vontade de Deus, mas quem sabe você lembra de alguma atitude, de alguma palavra, de alguma coisinha que você fez ali, você deu uma derrapada em um desses princípios. Em nome de Jesus, você vai retomar, você vai ficar alinhado com os projetos de Deus, com o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta noite, buscando a Tua presença, Senhor, e nós queremos orar neste momento, Pai amado, porque nós entendemos aqui que a Tua palavra tem princípios, tem valores, Pai, tem leis que precisam ser seguidas, precisam ser acompanhadas. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que os Teus princípios, os Teus valores, eles vão ganhar espaço em nossa vida, eles vão nortear a nossa vida, as nossas escolhas. Deus, em nome de Jesus, muda, transforma histórias aqui, Pai, para que nós não possamos de maneira alguma ser surpreendidos por aquilo que nós vamos colher. Quem sabe pessoas têm, Pai, plantado sementes más, mas nesta noite nós queremos declarar que toda semente que nós plantarmos será uma semente boa, porque nós queremos, Pai, colher aquilo que está no Teu coração. Deus, contempla os Teus filhos, não somente os que estão aqui, mas os que estão em casa também. Deus, em nome de Jesus, que possamos viver os Teus princípios, os Teus valores, Pai. Oh, essas leis que nos cercam. Quero aos Teus braços me